Boa noite a todos que nos assistem. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. E estamos alegres porque o Senhor nos permitiu estar aqui, nos concedeu mais um dia de vida e nos livrou e nos guardou. E nesse momento nós tiramos esse tempo para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, para falar sobre temas que são pertinentes ao nosso tempo. E hoje nós vamos falar sobre os gigantes do nosso tempo. E nós vamos ler, gostaria que vocês lessem comigo, Mateus 9, de 35 a 36. Diz assim: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e curando e pregando o evangelho do reino, curando suas enfermidades e moléstias entre o povo. E ele, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, hoje nós vivemos um tempo que nós temos que enfrentar grandes gigantes. Por mais que a evolução aconteceu, por mais que nós estamos numa sociedade equipada, por mais que a ciência se multiplicou, nós ainda assim estamos enfrentando grandes gigantes. Gigantes estes que nem os governantes, nem as empresas, nem as instituições conseguem vencer. A igreja, consciente da sua missão, talvez seja a única que pode ajudar a resolver esses problemas desses gigantes. Porque a igreja, ela pode, sim, fazer parte daqueles que vão, se não derrubar, mas pelo menos enfraquecer esses gigantes. Porque a igreja, ela está inserida, ela participa de várias partes da sociedade, de todas as classes sociais. E ela também está presente em lugares que nenhuma outra instituição está. Ela atinge a vida do homem de uma maneira que nenhum outro, de uma outra forma, consegue atingir. E a importância da igreja, ela é muito grande para resolver esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia. E ela pode, sim, ajudar a resolver esses problemas, se ela viver na dependência do Espírito Santo. Se ela, da mesma forma como Jesus, no texto que nós lemos, ter compaixão dessa grande multidão que vive nesse mundo, que enfrenta os gigantes. O primeiro gigante que nós vamos falar nesta noite é o gigante do vazio espiritual. Nunca vivemos um tempo de tanto entretenimento, de tantas conquistas, de tanta liberdade. Mas também o homem nunca esteve tão vazio, tão infeliz, quanto o homem de hoje. O homem moderno é um homem, segundo Henrique Rojas, em seu livro, o homem moderno, a luta contra o vazio. Então, esse autor refere-se ao homem moderno como sendo um homem realizado materialmente, mas vazio por dentro, sem substância e sem conteúdo e infeliz. Então, apesar das conquistas, apesar das tecnologias avançadíssimas, o homem continua infeliz. Ele continua insatisfeito com a sua vida. Ele continua ganancioso, nunca sendo satisfeito com aquilo que ele conquista, de acordo com o livro do autor. O homem se vê dominado por fraquezas e paixões que o aniquilam e geram um grande vazio que toma conta dele.
Esse homem, ele é materialista e ele se vale pelo que tem, não pelo que ele é. Então, a sociedade de hoje, ela tem produzido o ser humano que ele se valoriza pelo que ele tem e não pelo que ele é. Ele é movido pelo prazer instantâneo. Então, ele não aceita frustrações e decepções. Ele é permissivo e tolerante para com tudo e todos, e tudo para ele é relativo. O homem moderno não tolera regras, e ele não considera nada para ele errado. Então, tudo para ele é certo, só depende do ponto de vista. Esse homem moderno, ele é levado a negar todo e qualquer princípio, seja político, religioso ou social. Ele é dirigido pelo princípio do prazer. Esse homem moderno, ele vive, luta, trabalha, buscando simplesmente o prazer momentâneo. O prazer aqui terreno. Então, ele é um homem sem conteúdo e sem substância. É um homem egoísta, é um homem egocêntrico, que só luta para os seus prazeres. Então, nós vivemos esse tempo. Por que que, apesar de tanta conquista, tanto entretenimento, o homem continua sendo vazio e infeliz? Nós sabemos que o vazio que está no coração do homem, ele não pode ser preenchido por nada que é terreno. Porque esse vazio é exatamente o lugar onde Deus quer viver, onde Deus quer morar. E somente pode ser ocupado por Jesus Cristo. Não há nada que o homem possa fazer para ocupar esse vazio. O vazio do coração do homem é do tamanho do Senhor. Ou seja, somente o Senhor pode ocupá-lo. E enquanto o homem estiver buscando ocupar esse vazio com as coisas terrenas, ele vai continuar sendo infeliz, ele vai continuar sendo sem substância, ou seja, sem conteúdo, apenas uma capa. E hoje, infelizmente, nós vemos líderes religiosos inescrupulosos pregando um evangelho que deixa o homem vazio. Um evangelho do imediatismo, um evangelho do prazer momentâneo, do prazer absoluto aqui na terra, onde as pessoas não podem sofrer, não podem passar por decepções. E aí o que é que acontece? Eles comercializam a fé. A fé para eles é como um produto para ser comercializado pelo consumista. Qual é a chamada que eles usam? Venham para a minha igreja, porque aqui você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter isso, vai ter aquilo. Isso é comercializar a fé. Completamente diferente do evangelho pregado por Jesus Cristo, que ele fala: o meu reino não é deste mundo. Aqui vocês terão aflições, mas vocês vencerão. O reino que o Senhor Jesus tem para nós é um reino eterno. Mas esse reino eterno não é aqui. Não é a alma, não é o corpo que vai viver maravilhas, um prazer eterno, e sim o espírito. E aqueles que não querem se prepararem para viver no reino celestial, eles buscam o reino terrestre, aonde o corpo se satisfaz com tudo o que deseja. O reino celestial, ele é preciso você enfrentar essa batalha entre o corpo e o espírito, para que você possa habitá-lo, para que você possa vivê-lo. E é necessário renúncia, é necessário paciência, tolerância, coisa que o homem moderno não é capaz de suportar.
E esses líderes que comercializam a fé, eles usam muito a mídia, o marketing, para conquistar pessoas, para que possa aumentar suas arrecadações, para que eles possam aumentar suas vaidades e consumista. E eles buscam a satisfação plena através do êxtase espiritual. Então, eles levam os seus fiéis a um nível de êxtase espiritual. Eles mexem com as emoções das pessoas de tal maneira que essas pessoas entram em êxtase e julgam estar sendo usadas pelo Espírito Santo. E julgam que estão cheias do Espírito. Mas quando passa aquele show, que muitos, ao invés de prestar um culto para Deus, prestam culto para si mesmos. E aí, o que seria um culto, acaba sendo transformado em um show. E aí, o homem, naquele momento ali, ele se preenche, mas quando ele sai lá fora, como a palavra não foi real, como a palavra não foi transformadora, a pessoa volta com seus mesmos problemas, vícios, e com seus mesmos pecados que não foram perdoados e nem abandonados. O que vai acontecer com o passar do tempo com essas pessoas? Elas vão ficar decepcionadas com Deus, porque elas foram apresentadas para elas um Deus falso, um Deus que não existe. E aí elas ficam decepcionadas com Deus, com a igreja, e se afastam. Segundo o IBGE, em 2010, cresceu enormemente o número do ateísmo e do número dos chamados desigrejados, dos sem igreja, porque essas pessoas foram decepcionadas, porque elas conheceram um Deus que não existe, foi inventado pela mente humana. E quando elas viram que não eram bem assim, elas não puderam tolerar e se afastavam de Deus. E hoje nós vemos um grande número de pessoas que não têm igreja, ou que não creem em Deus, porque elas de fato ainda não conheceram o Deus verdadeiro, que transforma, que restaura, que preenche o vazio do coração do homem, que dá paz e alegria. A diferença entre esse Deus verdadeiro, essa transformação verdadeira, é que alegria no coração não depende do que você tem, dos títulos que você tem, do quanto você é famoso, do quanto você é aplaudido, mas depende simplesmente do quanto você se aprofunda no seu relacionamento com Jesus. E então, as pessoas vivendo esse falso evangelho, elas continuam vazias, frustradas e decepcionadas dentro da igreja. E muitas pessoas voltam para suas vidas de pecado, de vícios, porque elas viram que o evangelho não transforma. E, acompanhando esse gigante do vazio espiritual, ele é acompanhado pelo gigante da crise de liderança. Porque a falta de líderes para liderar o povo, para transformar o povo. E nós vamos ler aqui em Provérbios 29, 2, o capítulo 7, o capítulo 4, de 7 a 8, os versículos 10, 12 e 14, que fala exatamente de liderança. Diz assim o texto, Provérbios 29. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam.
Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. Para o governante que dá ouvidos à mentira, todos seus oficiais são ímpios. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Então, hoje é uma carência muito grande de líderes que são capazes de liderar bem o povo. Porque os líderes, eles querem serem aplaudidos, eles querem ser o centro das atenções. E eles, ao invés de liderar o povo, eles chefiam o povo. Eles levam o povo a obedecê-lo por medo e não por respeito. Eles não são capazes de aprender, não lideram a si mesmos. Então, quando há esse enfraquecimento de líderes, as instituições se enfraquecem, igrejas, famílias se enfraquecem, empresas e até o próprio governo, ele se enfraquece quando há falta de liderança. Liderar é saber tomar a decisão certa, na hora certa e da maneira certa. Liderar é estar sempre disposto a aprender, a ouvir os liderados, a ouvir opiniões, a discutir ideias. O verdadeiro líder não é aquele que fecha a porta para as novas ideias, mas é aquele que dá lugar para que todos participem do seu governo. Então, nós precisamos desses líderes, como o Senhor Jesus, que era um líder extremamente sábio, mas ele era humilde, ele era sereno, ele era paciente. Ele, ao invés dele buscar a fama e os aplausos para si, ele buscava a honra para os outros. Então, há necessidade de aprendermos com Jesus para liderar bem. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma escola de liderança, onde nós aprendemos os princípios da liderança, principalmente a humildade. O líder, ele tem que ser humilde para saber reconhecer quando ele erra. Ele precisa ser humilde para saber que ele é um ser humano como qualquer outro, capaz de errar. E hoje é a necessidade desses líderes, porque as pessoas estão cada vez mais vaidosas, buscando os seus próprios interesses. Poucos líderes se importam com a sua instituição. Nós vemos os países se ruindo porque falta liderança nos governos, porque cada um quer para si e não olha o conjunto. Então, a palavra de Deus, ela tem ensinamento sobre liderança. E hoje as pessoas também não estão aceitando liderança. Cada um quer viver a vida da sua maneira. E aí acaba virando uma bagunça, porque um lugar onde não tem um bom líder, não tem um bom andamento. O país que ele não tem um bom líder, ele não cresce. A igreja que ela não tem um bom líder, ela não cresce. Nenhuma instituição vai além se ela não tiver um bom líder. Então, hoje, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser um celeiro de líderes, não formando líderes apenas para si, porque o princípio da liderança, ela não só vale para a igreja, mas ela vale para a família, ela vale para a sociedade, para qualquer instituição. Os princípios da liderança são os mesmos. A humildade, ela precisa ser um princípio da liderança. As igrejas precisam capacitar pessoas que façam a diferença no mundo, que trabalhem como Jesus, cujo desejo principal era fazer a vontade do Pai. Que vão aonde as ovelhas estão. Então, quando nós olhamos a realidade de nossas igrejas, do nosso país,
percebemos que este é um gigante que precisamos enfrentar, o gigante da falta de liderança. Cada um de nós, em algum momento da nossa vida, temos o dever de liderar alguma coisa. Todos nós precisamos ser líderes e todos nós precisamos ser capazes de sermos liderados. Porque, ao mesmo tempo, nós somos líderes de alguma coisa e também nós somos liderados. Então, o princípio principal da liderança é a humildade. É a humildade de reconhecer que precisamos aprender, que precisamos sempre adquirir mais conhecimento. E, principalmente, precisamos liderar nossa vida espiritual. Se nós não somos capazes de liderar nossa vida espiritual, nós não vamos conseguir ser líderes em lugar nenhum. Porque a partir de uma vida espiritual liderada, bem ajustada, é que nós vamos receber direção do Senhor para liderar em nossa sociedade, em qualquer lugar onde formos chamados. A palavra de Deus diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Não, isso não vale somente para a igreja, mas vale para qualquer setor da sociedade. Quem capacita é Deus, porque não há nenhum líder, nunca houve e nunca haverá um líder maior do que Jesus Cristo. Porque Ele soube liderar muito bem o seu grupo. Quando Ele andava ali com seus 12 apóstolos, Ele estava formando um conjunto de líderes. E quando Jesus partiu, os seus líderes souberam muito bem colocar adiante o projeto de vida do Senhor, que era salvar vidas, que era alistar pessoas para o reino celestial. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui, diante da palavra de Deus que foi deixada pelo grande líder, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele, nesta noite, Ele não quer somente liderar a sua vida, mas Ele quer salvar, Ele quer transformar, Ele quer te curar, Ele quer te pastorear, Ele quer dirigir a sua vida. Quando Jesus Cristo for o seu líder, certamente você vai viver uma vida bem proveitosa, uma vida que vai transformar a vida de muitas outras pessoas, porque você vai aprender com o melhor líder, que é o Senhor Jesus. E estudando a palavra de Deus, ela nos torna preparados para viver aqui neste mundo, em toda e qualquer situação. A palavra de Deus, ela tem todos os princípios necessários para um grande líder. E nesta noite, eu quero te convidar para que você possa conhecer essa palavra, meditar nessa palavra. E você que ainda não teve uma experiência de transformação com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior líder de todos os tempos, que você esteja com seu coração aberto para receber o Senhor no seu coração. Então, para concluir, nós precisamos deixar-nos ser liderados por Jesus Cristo, porque Ele é o maior professor de liderança do mundo. E a partir de então, nós vamos ser bênçãos para a nossa sociedade, bênçãos para o nosso país, bênçãos para a nossa família. Aonde quer que formos, nós seremos bênção. Então, no próximo domingo, nós vamos continuar
falando sobre os gigantes do nosso tempo. É claro que se a gente for enumerar aqui, são muitos, mas nós escolhemos os principais para juntos compartilhar desse estudo. Então, nós continuaremos falando de outros gigantes no próximo domingo, e que você esteja refletindo sobre o que estudamos até hoje, esteja pensando e esteja desejoso de continuar aprendendo conosco a palavra de Deus. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho, às 7h30, nós vamos estar cultuando ao nosso Senhor e Salvador. Então, você já está convidado para daqui a pouquinho cultuar ao Senhor conosco. Amém?